Bom, a metodologia ela é baseada em análise de ondas de Elliott, tá? Elliott Waves e Fibonacci. Tá? Então, o primeiro passo é identificar a tendência do mercado através de Elliott Waves e indicadores. Tá? Passo número 2, calcular zonas de confluência Fibonacci, seja de retração ou de projeção, né, para entrada e saída da operação. Passo número 3, determinar risco, análise de price action nas regiões de confluência e, finalmente, definir o gatilho de entrada e a execução da operação. Tá? Bom, passo número 1, definir a tendência do mercado. Bom, falando em Elliott Waves, a premissa de Elliott Waves, né, da teoria das ondas de Elliott, é que para sair de um ponto A e chegar até um ponto B, todos os mercados, em todos os tempos gráficos, utilizam essa estrutura de preços. Tá? Essa estrutura ela tem propriedades fractais, onde as ondas de menor escala de tempo elas se juntam e formam uma onda de maior escala de tempo. Tá? Então, o formato delas é o mesmo, elas pertencem a escalas de tempo diferentes. Tá? Para formar essa estrutura, e ela funciona tanto para cima quanto para baixo, né? Se a gente inverter a perspectiva, o mercado tem essas peças aqui. Tá? Essas são pecinhas que formam aquele quebra-cabeça. Tá? O mercado forma tendências com ondas de impulso e, eventualmente, diagonais, e ondas de correção, que são as ondas 2 e 4. O mercado forma com pecinhas que se chamam zigue-zague, triângulos, flats, ou, eventualmente, uma combinação entre elas. Tá? Então, essas são as premissas da análise de Elliott Waves. Existem diversas regras e diretrizes que regem como uma peça encaixa na outra para formar essa estrutura aqui. Tá? Vamos olhar especificamente essa figura que se chama diagonal, porque ela é uma figura de esgotamento, ela acontece em lugares específicos da estrutura, como em ondas 5, por exemplo. Ou seja, uma vez que o mercado forma um diagonal, é indício de reversão de tendência. Tá? Então, a gente tem um indício de reversão de tendência aqui no topo. Outra ferramenta de análise técnica que eu utilizo é, por exemplo, médias móveis. Né? As médias, a partir do momento que o preço fez o rompimento do diagonal, as médias entraram numa tendência de baixa, aqui o preço entrou numa tendência de baixa, confirmado pelas médias, e a gente vê, a gente vai partir da premissa para determinar níveis de entrada e saída de que a tendência é de baixa. Então, uma vez a tendência sendo de baixa, a gente vai usar ferramentas Fibonacci para identificar zonas de resistência, né? São zonas de confluência Fibonacci, onde duas ou mais razões Fibonacci se encontram. Para isso, a gente usa uma sobreposição de grids Fibonacci. Tá? Bom, as médias já serviram ao propósito, já determinaram a tendência de baixa, certo? Então, eu vou tirar as médias da tela, a gente vai analisar exclusivamente essa onda de baixa aqui. Tá? Com o grid de retração Fibonacci, a gente vai procurar nessa estrutura aqui identificar pontos onde o mercado está formando, que o mercado está usando para formar preço. Tá? Diferentemente da metodologia usual, né, que é o mais comum de usar o grid de retração, que é de máxima com mínima, tá? A metodologia que eu utilizo, não necessariamente eu utilizo mínima para começar os grids. Tá? Notem que eu vou usar um pivô anterior aqui da estrutura. Eu estou procurando aqui na estrutura pontos específicos do gráfico, como gaps e ondas 3 de 3, né? Lembrando sempre das propriedades fractais do mercado. Tá? Então, os grids que eu vou sobrepor, eles começam no mesmo lugar. O segundo grid eu vou usar num gap, eu vou colocar o final dele num gapzinho, que a gente observa aqui no meio da estrutura. Tá? Então, aqui no meio da estrutura, a gente observa que tem um gapzinho aqui. Né? E lá em cima tem um outro gap. Tá? Então, a gente também vai usar o gap como final do próximo grid Fibonacci, certo? Ó, vamos posicionar o gap. Ok, a gente já tem aqui no gráfico algumas zonas de confluência formadas pelas razões intermediárias aqui do gráfico. Né? Então a gente percebe que em alguns pontos as linhas se encontram, como por exemplo, a 61,8% e 38,2% se encontram aqui no 13. Lembrando sempre que é uma zona de confluência e não necessariamente um preço exclusivo. Tá? Então na próxima está na região do 35, 38. A gente vai marcar aqui, eu estou marcando com linhas horizontais, essas zonas de confluência. Tá, ó. Então, elas são marcadas com linhas horizontais. E eu estou usando essa técnica de marcar com linhas horizontais justamente para a gente poder tirar da tela os grids, para ficar mais fácil de enxergar. Tá?
Joia. Então, estou excluindo os grids, a gente já tem as zonas de confluência marcadas aqui. Então, a gente já tem algumas zonas de confluência que elas tendem a segurar o mercado em um eventual avanço aí do mercado para cima, tá? Numa onda de retração, né? Então, a gente está partindo da premissa que a tendência é de baixa e um movimento de retração para cima tende a ser de correção. Tá? Então, na primeira avaliação, a gente viu que o mercado vai desenrolando, né? O mercado, e essas zonas de confluência, elas têm propriedades de inversão de polaridade, o que elas servem como resistência inicialmente, elas eventualmente servem como suporte depois de rompidas. A gente pode observar essa tendência, principalmente na primeira aqui, já a gente percebe que o mercado rompeu para cima, consolidou logo acima, usou como suporte e foi buscar as próximas zonas de confluência mais acima. Tá? Usou o 64 para formar preço, e aí, e o 97 ali em cima. Parte importante da análise é observar o price action, ou seja, o comportamento do preço, né? Análise do price action nessas regiões de confluência, porque o que a gente está procurando aqui é uma forte rejeição a uma zona de confluência. Né? Se a gente transformar esse gráfico em candlesticks, fica mais fácil. A gente vê que tem um padrão de reversão de curto prazo aqui com candlesticks. Tá? É um padrão de engolfo, né? Onde um corpo engolve, ele cobre todo o corpo anterior, ou quase, né? Especificamente. Mas enfim, é um padrão de reversão e o mercado, de fato, rejeitou a zona de confluência lá no 5.400, vai 5.398 aproximadamente, não está com preço preciso aqui, mas o mercado rejeitou. Tá? Então, a partir desse momento, a gente pode procurar usar outras ferramentas de análise técnica, como, por exemplo, um canal, para eventualmente definir se o mercado retomou a tendência de baixa ou não. Eu vou colorir o canal para ficar mais fácil a gente enxergar. Tá? O eventual rompimento desse canal pode sim ser a retomada da tendência de baixa. Tá? Então, ó, rejeitou a zona de confluência, 1, 2, começou a desenvolver uma terceira onda para baixo, uma onda de impulso. O que a gente está observando na tela é uma onda de impulso que forma tendências. Então, ela tem este formato aqui. Tá? Ondas de impulso são as que formam a tendência. Ondas de correção formam ondas 2 e 4, que são ondas corretivas. Então, aparentemente, aqui pode sim ser, em dado momento, né, nesse momento específico, a retomada da tendência de baixa. Tá? Passando o gráfico um pouquinho para frente, a gente vê que, de fato, o mercado está usando essas zonas de confluência para formar preços, tanto para fazer níveis, tanto quanto com níveis de suporte como de resistência. Tá? Então, eu considero que aqui entre as zonas de confluência seja uma zona adequada para entrada na operação. E aí, obviamente, a gente procura um gatilho de entrada. Né? Eu estou deixando o item B para calcular as zonas de confluência de projeção na saída, porque aí já faz parte da saída. Tá? Mas, enfim, passo a passo é determinar o risco, né, que a gente vai precisar da projeção, analisar o price action na região de confluência e definir o gatilho e executar, obviamente. Então, uma zona de entrada nessa operação seria logo abaixo do canal, entre essas zonas de confluência aqui, ó. Tá? Então, entre essa zona aqui, no meio dessa range de preços, seria uma zona interessante para entrar numa operação. E aqui, independente de onde a gente entrar, né, vamos fazer uma suposição de que entramos no 38, por exemplo. Então vamos lá. Para a gente calcular risco, a gente vai precisar dessa informação. Tá? Onde seria o stop óbvio dessa operação? Acima da última zona de confluência e acima do topo anterior, certo? Vamos marcar aqui com uma linha no 405. Vamos colocar a linha vermelha. Pronto. Essa aqui é o stop loss, 5.405. Eu preparei uma planilhinha aqui para a gente calcular risco, então o preço de stop loss é no 5.405, certo? A gente vai calcular o risco retorno da operação aqui com essa planilhinha e a gente vai assumir que um preço de entrada tenha sido 5.338. Preço de entrada, 5.338. Perfeito. Agora a gente precisa, para completar o cálculo, a gente precisa das zonas de saída, né? Como a gente calcula projeções Fibonacci com zonas de confluência. Tá? Então eu vou usar a mesma zona de confluência, que eu poderia usar qualquer uma das outras, mas eu vou usar o extremo do preço, onde começou a tendência de baixa, até a zona de confluência. Tá? Eu vou colorir o grid, fica mais fácil a visualização. Ok. Temos já então o nosso grid, a amplitude de preço calculada aqui, tá? Com esse grid Fibonacci. O que interessa agora, obviamente, é a amplitude do grid, né? Do começo ao fim, e as subdivisões do grid também são importantes.
Tá? O que eu vou fazer? Para fazer a projeção de preço, eu vou copiar e colar esse grid, eu simplesmente dupliquei o grid e vou posicionar imediatamente abaixo do primeiro grid. Tá? Ó. Nesse momento inicial, a gente valida o grid. Para saber se eu escolhi a zona de confluência certa, a gente precisa determinar se o grid está certo, né? Se é o grid que o mercado está usando para formar preço. E a gente tem a confirmação de que sim, a resposta é sim. Tá? A gente percebe que o mercado está formando preço. Ó, tem alguns pivôs aqui na estrutura que o mercado já está usando as subdivisões do grid para formar preço. Então a gente pode confiar em todos os outros ratios aqui do meio, em todas as razões. Então esses aqui, inclusive, assumindo que a gente tem entrado na operação no 5338, são níveis de saída da operação. Tá? Então a gente vai usar para cálculo 5229, a gente vai na planilha, plotar aqui nível de suporte número 1, 5229, suporte número 2, 5196, 5196, 3, 5163, 5163 e o último 5056. 5056. São preços aproximados. Tá? Aqui está a relação do quanto a gente almeja de lucro na operação versus quanto a gente está arriscando na operação. Tá? Coluna dos pontos, coluna de risco-retorno, certo? Retorno-risco, na verdade. Né? Mas enfim, então a gente tem lá no último nível 400, uma relação de 4 para 1 quase, né? Enfim, bem aceitável para essa operação. Tá? Então, à medida que o mercado vai desenrolando, inclusive faz parte da estratégia escalonar entradas e saídas, eventualmente entrar de novo, enfim, a gente pode sempre atuar nesses níveis, uma vez que o mercado forma preço neles. Né? Ó, a gente pode observar que ao longo da estrutura, o mercado forma pivôs tanto na ida quanto na volta nas mesmas subdivisões do grid. Tá? Isso tem uma explicação matemática. Os pivôs que o mercado forma atualmente, eles têm relação matemática com pivôs anteriores. Tá? Então, o racional da operação é esse, da projeção, e eventualmente, bum, cravou o fundo, 50,56. Não, naturalmente, Fibonacci, todas as coisas que têm propriedades de expansão e contração na natureza, utilizam razões Fibonacci. Então, elas se expandem, multiplicando e somando razões Fibonacci, e elas se contraem, dividindo e subtraindo razões Fibonacci. É por isso que todos esses ratios aqui no meio o mercado usou para formar pivôs, tanto indo quanto voltando. Tá? Então, a gente traz o mercado para níveis atuais, que é o que está acontecendo neste momento, a gente observa que o mercado continua utilizando os mesmos grids para formar preço. Joia? Bom, essa é a metodologia que eu uso no dia a dia. E essa metodologia serve tanto para dólar futuro nos 60 minutos, serve para qualquer ativo, qualquer ação, opção não, mas futuros, né? A gente pode performar esse tipo de análise, essa metodologia, em qualquer tempo gráfico. Tá? Funciona nos 60 minutos, no 1 minuto ou no semanal, por exemplo. E por quê? Porque o mercado tem propriedades fractais. Tá? Então, a mesma metodologia que a gente usa nessa pequena ondinha, a gente usa nessa mesma ondona. Ou seja, essa metodologia serve para day trading, serve para swing trading, para position trading, enfim, serve para qualquer horizonte de tempo. Dá para trabalhar com qualquer time frame do gráfico, tá bom? Valeu, obrigado. Grande abraço a todos, espero que tenha contribuído no operacional de vocês.